Olá, amorzinhos da tia Idila, tudo bem? Então, hoje na nossa aula de história, nós iremos falar sobre os grupos sociais. Nós vivemos em grupos, certo? Peguem os livros de vocês de história, página 5, como está mostrando aí na tela, tá? Página 5 do livro de vocês de história. Vamos lá? Começar a nossa aula. Então, nós vivemos em grupos. Que grupos são esses? Os nossos grupos sociais. O primeiro grupo sociais ao que toda pessoa é inserida é o grupo familiar, o grupo da família, certo? No nosso grupo familiar, nós aprendemos alguns costumes que foram passados de geração em geração, que foram passados pelas nossas bisavós, vós, mães, tá? Alguns hábitos, certos? E algumas tradições, tá? Então, nós iremos começar falando sobre esses grupos. Tem os grupos também da nossa escola, da sociedade, certo? Então, os seres humanos, eles construíram seu modo de vida em grupos. Ou seja, nós fomos construindo nosso modo de vida, e fomos nos organizando em sociedades. Mas isso foi hoje? Não, há muitos anos atrás. Então, essa organização, vem de muito tempo atrás. E o que isso significa? O que quer dizer? Quer dizer que não vivemos sozinhos, que precisamos sempre uns dos outros para realizar certos tipos de atividades, tá? Além disso, muito do que conhecemos hoje foi herdado de geração e grupos do passado, como a tia explicou, Alguns costumes que vocês têm, foram passados pela tataravó, bisavó, vó, mãe, tá certo? Então não são coisas que nós nascemos, crescemos e já sabíamos disso. Não, são coisas que foram passadas de mãe para filho há muito tempo atrás. Existem costumes como, deixa eu te dar um exemplo, o costume de assim que acabar a janta, ir lavar os pratos. De quem veio esse costume? A gente poderia terminar a janta e deixar o prato lá na pia, amanhã lava. E tem famílias que fazem isso. Mas outras famílias têm o costume de assim que terminar a janta, vai para a pia e já lava tudo, deixa tudo organizado para o dia seguinte estar tudo limpinho, tá? Então, existem esses costumes que foram passados de geração em geração, tá certo? Então, muitos saberes que são transmitidos a nós durante a vida, durante o nosso dia a dia, desde o nosso nascimento até nos tornarmos idosos, bem velhinhos, foram desenvolvidos por sociedades que vieram antes de nós, como os nossos antepassados, tá? E foram compartilhados ao longo do tempo, tá bem? Então, coloquem na página 6 pra gente continuar, certo? Página 6, Além do grupo de pessoas mais próximas, que é o grupo com que nós vivemos, o da nossa família, Tem o grupo da nossa vizinhança, tem os colegas da escola, o professor e os funcionários do colégio. Nós também pertencemos a outros grupos maiores. Que grupos maiores são esses? E aí, nós fazemos parte de grupos que compartilham culturas, costumes e modos de vida semelhantes, que é o grupo social da nossa sociedade, tá? Então, as cidades, por exemplo, a cidade aqui de Aracaju,
como mostra aí o livro de vocês, tem uma foto de uma cidade, certo? Ela é um exemplo de como a sociedade ela está organizada. As pessoas compartilham as ruas, os bairros, as atividades culturais, o comércio e as leis. Então, a sociedade, ela é organizada assim. Existe a cidade, né, que está dividida em ruas, bairros e atividades culturais, certo? Também temos o comércio, como temos aqui, e as leis. Então, esse grupo nos permite com que uns precisem um dos outros, né? Como existem algumas atividades, né? O comércio, para a gente utilizar certo tipo de produto, a gente precisa comprá-lo. E para a gente comprar, tem que existir aquele comércio, né? Vendendo o produto que nós precisamos para a gente poder ir comprar. Então, é sempre um precisando do outro, tá? Vamos responder aí no jogo rápido, da página 6, né? Vejam aí, a primeira questão. Você vive em um lugar com muitos ou poucos habitantes? A resposta já tá dada, né, gente? Porque a nossa cidade, ela é, ó, lotada de habitantes. Não é como a zona rural, o interior do estado de Sergipe, que tem uma população pequena, né? A nossa cidade tem uma população grande. Na segunda questão, existe algum costume, como festa, ou atividade cultural que é típico da sua cidade? Existem. Veja só, quais são as festas que nós temos aqui na nossa cidade de Aracaju, que é típica daqui, né? Nós temos, durante o nosso carnaval, nós temos o bloco do Rasgadinho, né? No São João, o Pré-Caju. Então, são atividades que fazem parte da nossa cultura e são festas típicas daqui, certo? Vamos lá. Na página 6 ainda, viu? A quais grupos pertenço? Então, aqui no lugar onde nós vivemos, existem diferentes grupos, né? Você já prestou atenção nas características das pessoas e nos grupos sociais que convivem na sua cidade? O que isso quer dizer? Existem pessoas com características diferentes, com etnias diferentes. E o que é isso, tia? Etnias diferentes. Pessoas, né, que são imigrantes, que vieram de outro país morar no nosso país, como os japoneses, os portugueses, os espanhóis, certo? Os africanos. E na nossa sociedade existe o grupo, né, dessas pessoas. Existem famílias só de japoneses, existem famílias só de portugueses, que são chamados, que nós chamamos de grupos culturais, né, que são as pessoas que têm características diferentes das nossas e culturas diferentes da nossa, tá? Então, nós nos identificamos com vários grupos ao mesmo tempo. A história de vida de muitas pessoas se cruzam e passam a fazer parte da identidade cultural, né? Identidade cultural é a afinidade com que a gente se identifica com a outra pessoa, né? É a afinidade que a gente tem com o costume de tal pessoa, né? Nós podemos gostar da mesma coisa que uma pessoa de um grupo social possa gostar, certo? Uma comida, por exemplo, a comida japonesa. Tia Idla não gosta de comida japonesa, mas tem pessoas que gostam, então, mas não são naturais do Japão. Então, elas se identificam com a culinária japonesa, certo? Então, quando nos sentimos parte dos grupos com quem convivemos, percebemos que não estamos sozinhos, que somos reconhecidos pelas pessoas do lugar onde vivemos e que ajudamos a construir a nossa sociedade. Vamos lá para a página 7. Muitas vezes, nossos familiares nos contam histórias de parentes, né? Os parentes distantes que a tia falou, né? Avós, bisavós, trisavós, tataravós, né? Que vieram há muitos anos atrás, há muito tempo.
A relação com essas pessoas e com os grupos que viveram antes de nós também ajuda a constituir nossa identidade cultural. Por exemplo, o nosso padrão de vida de hoje e de algumas famílias é totalmente diferente do padrão de vida dos nossos avós, das nossas bisavós. Porque no tempo delas não existia essa tecnologia toda, não existia essa facilidade como existe hoje. Naquela época, né, as avós de vocês ou as bisavós viviam no campo, né? E se viviam na cidade, a cidade não era como nós vemos hoje. Ela foi construída, né, com o passar do tempo. E talvez no tempo dela, na época dela, né, não tinha isso aqui, né? Não tinha essa quantidade de ruas, de casas, né? A cidade, ela era ainda pequena, estava sendo construída aos poucos, né? E não tinha essa facilidade que nós temos de ter um mercadinho perto, de ter um shopping. Então as coisas eram mais difíceis e mais diferentes. E era diferente da nossa época, certo? Então as relações com as pessoas, né, foi construindo a nossa identidade cultural. Vamos responder o jogo rápido da página 7. Vocês estão vendo que temos 4 imagens, são quatro, já vai mostrar a quinta imagem, certo? Na primeira imagem nós temos a família de agricultores. Aí vocês vão ver 5 grupos sociais, tá? Então nós temos primeiro a família de agricultores que vivem na área rural, né? Na segunda imagem, a família que vive na área urbana. Na terceira imagem, a família reunida comemorando o Ano Novo. Na quarta imagem, uma família indígena comemorando o Natal. E na quinta imagem, que é essa aqui, deu uma travadinha, vamos lá. Uma família brasileira, mas dependente de japoneses, certo? Então vocês estão vendo que são famílias, cada uma com sua característica, são todas umas diferentes, cada um tem o seu grupo, né? Como é a vida de uma família que é agricultor, que vive na zona rural? Será que é igual à vida de uma família que vive na área urbana? Não, né? É diferente. Né? Nós temos, né, uma família, né, reunida comemorando o Ano Novo, que é uma festa, né, que faz parte da nossa cultura, comemorar a passagem de ano, né? O Natal também faz parte da nossa cultura. E nós temos uma família que é descendente de japonês. Todos têm a mesma característica, tá? Então vocês irão observar as 5 fotografias, né, e vai responder, vai marcar um X no quadradinho, um único, certo? Qual dessas famílias se assemelha mais com a sua? Qual dessas famílias parece mais com a sua? Será que a sua família parece mais com aquela que está na zona rural ou da zona urbana, certo? Ou se você é descendente de uma etnia diferente, se você é descendente de português, de chinês, de japonês, certo? Quero ver tudo bem caprichado, tá? Gente, qualquer dúvida, pede a mamãe e papai para mandar um e-mail para a tia, que a tia responde, certo? Ó, beijos e até a próxima. Tchau!